Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Tudo bem, concurseiros? Vamos lá, a aula de hoje é operações de pastas e arquivos. Então vamos ver a parte de pasta. A gente já viu bastante na parte de segurança, vimos várias questões. Acredito aí que vocês estão bem afiados para qualquer tipo de concurso. E vamos lá, então a gente vai ver aqui, acho que está para vocês verem aí, que a gente vai ver operações com pastas e arquivos, que é a parte que cai algumas questões bem específicas, que é na questão ali de como você opera uma pasta, né, algumas questões sobre a pasta, tá? Falando sobre a questão de usuário, né, que quando você está com o usuário administrador ou com o usuário, né, usuário comum, né, você deixa a pasta, né, privada. A gente vai ver isso mais para frente, quando chegar em painel de controle. Aí eu vou explicar direitinho alguns dali do painel de controle, e aí eu pego e reforço essa questão de conta, que fica acesso negado quando você clica na pasta, tá? E também permissões, também a gente vai ver que dá para você botar o direito na pasta, se você tem 2 ou 3 pessoas que logam no mesmo computador seu em casa. Então você pode deixar uma pasta para que essas outras pessoas não tenham acesso, mesmo ela logando, né? Mesmo não, ela logando com o login dela, não com o seu, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente tem essas operações fazem parte do cotidiano de quem trabalha com computador, utilizando seu gerenciador de arquivos. Abrir um arquivo ou executar um programa, dê um clique duplo no ícone ou nome do arquivo, ou utilizando o botão direito do mouse e escolha a opção abrir. Então atentem, tá, alunos, que o que está bem escrito, porque geralmente cai no concurso, executar um programa com apenas um clique, o usuário vai ter acesso à pasta, à informação, enfim. Então não é um clique, são 2 cliques. Então está bem detalhadozinho, dê um clique duplo, ou seja, 2 cliques, tá? No ícone ou nome do arquivo que você deseja. Ou utilize o botão direito do mouse e escolha a opção abrir. Então dá 3 ali opções, tá? Aqui criar uma pasta nova. Selecione o dispositivo ou pasta na qual deseja se criar esta pasta, dando apenas um clique sobre o item, tá? No menu arquivo, aponte para a opção novo e depois clique na opção pasta. Digite um nome para a pasta e depois enter, tá? Então em qualquer área, seja de trabalho, em qualquer área você pode criar uma pasta, tá? Desde que não seja só for algum programa específico que você não consegue, mas na área de trabalho, usando Windows ou Linux, se você botão direito, você vai criar a sua pasta, tá? Na parte direita do dispositivo, pasta marcada, clique no local vazio com o botão sempre direito do mouse, que vai dar ali as opções que você deseja, tá? Certo? E depois clique na opção pasta, certo? E digite um nome para a pasta e depois enter. Excluir uma pasta ou um arquivo, também fácil. Selecione um arquivo, a pasta que você deseja excluir, dando apenas um clique, tá, sobre o item. Tá? Quando fala um clique, com o botão esquerdo do mouse, quem for canhoto, com o botão direito aí, do mouse, então vai inverter, tá? E aí, com o botão direito, você vai abrir para opções e escolher e excluir, ou apenas clicar na pasta e apertar lá o delete, enfim, tá? Também use a opção arrastar o ícone se for na área de trabalho, ou se estiver no Explorer, lembra que a gente viu o Explorer? Então a gente pode clicar ali e arrastar até ali a pasta lixeira que você quer excluir, tá? E aí, ou
delete, né, clicando aí sobre, né, a pasta. Ainda também temos para mudar o nome de um arquivo ou pasta. Então selecione o arquivo ou pasta a ser renomeado, dando apenas um clique sobre o item no menu arquivo, escolha a renomear ou clique com o botão direito do mouse sobre o item e escolha a opção renomear. Selecione também o arquivo a ser copiado, né, ou pasta a ser copiada, isso para copiar um arquivo ou pasta. Dando apenas um clique sobre o item no menu editar, utilizando o botão direito do mouse sobre o item, escolha copiar e em seguida, aqui fica mais fácil, em seguida você vai ao local de destino, novamente o menu editar, ou utilizando o botão direito do mouse sobre o item, escolha colar ou utilize as teclas de atalho Ctrl+C, né, que é bem conhecida, tá? Você pode estar se perguntando, né, mas professor, isso é muito fácil, isso é muito, né, a gente está careca de saber disso aí, mas tem muita gente que está entrando agora e não tem ainda noção plena de algumas coisas, tá? Então, pasmem, certo, alunos? Quando a gente vai dar aula presencial, né, de informática básica, de Excel básico, intermediário, avançado, a gente vê que tem muita gente que não precisa nem pegar no mouse ainda. Acredito, tem gente que não consegue nem pegar direito no mouse, né? Entendeu? Então, ainda tem muita gente que tem dificuldade, receio, ainda reluta por algumas questões. Então, e também às vezes não é a área dessa pessoa, né? A pessoa que ainda escreve, né, utiliza muito pouco o computador, então ainda às vezes não tem, né, essa praticidade, né, que a gente, muitos já tem, tá? Então, Ctrl+C copiar e aí em seguida, né, seleciona o local de destino. Então você pode copiar da área de trabalho, né, e navegar até a pasta que você quer, até o lugar que você quer, até o pendrive, enfim, tá? Não tem tempo. Você deu um Ctrl+C, certo? E aí você vai navegando até onde você quiser e dá um Ctrl+V e aí você cola este arquivo. Ou utilizando, né, o arrasto do mouse, né, você clica, segura com o botão esquerdo e arrasta, né, até onde você quer, clica no botão direito do mouse sobre o arquivo ou pasta a ser copiado e arraste até o local de destino, tá? Então, após soltar o botão do mouse, é apresentado aí um menu, escolha a opção copiar aqui, tá? Ou mover, transferir um arquivo ou pasta, selecione um arquivo ou pasta a ser movido, dando apenas um clique sobre o item no menu editar, ou utilizando o botão direito do mouse sobre o item, escolha recortar. Em seguida selecione o local de destino e novamente o menu editar, ou utilizando o botão direito do mouse sobre o item, escolha colar, ou utilize as teclas de atalho Ctrl+X, recortar, e em seguida selecione o local de destino e use o atalho Ctrl+V. Utilizando o arrasto do mouse, clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo ou pasta a ser movida, né, certo? E arraste-a até o local de destino. Após soltar o botão do mouse, é apresentado o menu, escolha a opção mover para cá. Então, algumas tentem estar, alunos, sempre ali de fato vocês olharem bem, está escrito, tá bem direitinho. Por quê? Porque cai muito assim em concurso, né, uma frase, um texto, aliás, um texto bem grande, então, e às vezes acaba, então você tendo entendimento do que é. Então, mover, transferir um arquivo ou pasta. Então, você tem que entender as formas que se podem, né, ser feita isso, tá? Lembrando que a gente utiliza um padrão, tá? De, por exemplo, mover a pasta, tá? Então, a gente fala, né, os principais. Pode ser que tenha N outros, tá?
modos, tá? Mas ele sempre mostra, né, os principais, tá? Que são mais cobrados em concurso e tal, e outros são algum recurso extra, que aí, então você instala um programa, aí ficou mais, né, tem outras teclas, enfim, né, e de excluir, por exemplo, ou de mover, mas aí é com alguma coisa, né, de terceiros, tá? Então a gente fala mais ou menos o básico que vem, né, ali dentro, digamos assim, da cartilha, né, do Windows, tá? Porque a gente sempre fala assim, não existe só esse tipo, né? Existem outras formas, mas a gente sempre fala, né, o que cai mais em concurso, certinho, bonitinho, tá? Aqui também tem as operações com pastas e arquivos, que operações copiar, mover e excluir podem ser efetuadas para um ou vários arquivos ou pastas numa só ação. Então, por exemplo, vários arquivos ou pastas adjacentes, juntos em sequência. Clique sobre o primeiro, arquivo ou pasta, e mantenha pressionada a tecla Shift e clique sobre o último, né, da pasta em sequência. Então, por exemplo, você tem 10 pastas, né, ou 50 pastas que você quer excluir, fotos, vídeos, seja o que for, tá? Então você clica no primeiro e vai com a barra de roll-on, ou, né, você clicou, não pode clicar fora, senão vai desmarcar o que você clicou. Então clica no primeiro e com o rollonzinho, né, do mouse, né, aquele scroll roll, né, ou na barra de rolagem, vai clicando até lá embaixo, até onde você quer, e segurando o Shift, aí você clica, né, clicou, segurou o Shift, né, tá. Então clicou depois na última pasta que você quer pegar toda essa pasta, ou com o botão esquerdo do mouse você vai e arrasta e seleciona, né, ele vai criando aquele campozinho assim, né, e aí vai selecionando todas as pastas, e aí você copia, corta, cola, faz o que você quiser, tá? Isso é em sequência. Alternados, tá? A gente vai fazer isto quando você tem várias pastas alternadas, não é uma sequência, e aí você clica, né, na primeira, segura o Ctrl e vai clicando aí sobre as outras pastas, mas deixando o mouse, tá? Ele clicado, certo? Você vai deixar aí o mouse, desculpa, mouse não, o Ctrl, né, clicado, tá? E vai clicando com o mouse, mas mantém pressionado, tá? Ele fala aqui a tecla Ctrl, ok? Vamos lá, outras operações com pastas e arquivos, certo? Que são pesquisa, né, que é um recurso muito interessante para você localizar a pasta ou, né, algum arquivo. Então, hoje está muito mais fácil. Você digita uma palavra-chave, o recurso pesquisa, né, pesquisar, efetua uma busca apresentando, né, os arquivos e pasta, ou seja, né, desde o Windows 7, né, você aí clica na janelinha do Windows e ali você digitava, né, hoje já está mais, né, do 10 para frente, né, o 11 ele está expostozinho ali, né, o pesquisar aqui como vocês estão vendo, ó, digite, né, aqui para pesquisar, e aqui você digita o nome que você quer, uma pasta ou um programa, ou seja, é um atalhozinho mais rápido, tá? Para você pesquisar aquilo que você quer. Então você digita a palavra, né, e vai pesquisar, efetua sua busca, enfim, apresentando ali os arquivos e pastas que contém essa palavra-chave. Então, por exemplo, você não lembra muito bem qual é a pasta, né, que você criou, mas você lembra que tem alguma coisa salvo com ponto ou alguma coisa superação. Então você pode digitar superação, né? E aí ele vai aparecer todos os arquivos, pasta, enfim, toda relevância que tenha a ver com o nome, tá? Ok? Então, além disso, na opção pesquisa avançada, também é possível localizar arquivos e pastas por intervalos de datas, também interessante, tamanho, tá? E por outros atributos, certo? Aqui do Windows 7, aqui do Windows 10, tá? Em diante, tá? Não é interessante, né? Então seja bem interessante. Então esse recurso também é encontrado adicionando o botão no iniciar ali do Windows, tá? Pesquisa avançada.
Tá? Então são alguns recursos, né, que temos. E aqui, propriedades do HD, quis trazer para vocês, né, a gente falou de backup, tudinho, então vocês estão bem afiados, né, sobre backup, tá? Então quando a opção de propriedade, né, ela é aqui, né, então ou seja, tá? Ela é apresentada, né, o seu tamanho total, o espaço livre ocupado, além de ferramentas, programas, né, para serem, né, deixa eu só sair daqui, pronto, tá? Então, né, apresentado aqui, né, apresentado o seu tamanho total, né, espaço livre, além de ferramentas e programas, tá, para serem aplicadas sobre o disco, como o desfragmentador. Lembra aí, alunos, o que nós falamos sobre desfragmentador de disco? Quer ver se vocês estão afiados? Podemos fazer o desfragmentador de disco no SSD? Sim ou não? Não, né? Não é recomendável, né? Lembra que, né, esses fabricantes vêm falando que não é recomendável fazê-lo no SSD, tá? Então, desfragmentador de disco, lembra que a gente falou, tudinho e tal. Enfim, então limpeza de disco, né, vai limpar, né, o disco por eventuais, né, erros, tá? Ok? Do sistema, alguma coisa desse tipo. Só que posso fazer ainda, professor? Pode fazer, também se for HD, pode fazer o desfragmentador de disco e tal, mas lembrando que, né, hoje a gente tem, né, 6 GB de RAM, 4 no mínimo aí, na maioria são 4 GB de RAM, de memória RAM, vocês lembram bastante, né, que nós falamos, né, que é a memória volátil, né, a memória onde todos os arquivos temporariamente vão ficar nele, né, ali, né, para disposição mais rápida, e depois que desliga o computador, todas as informações não são mais carregadas, né, ele apaga, tá? Então, então tem 6, 8 GB, né, o processador hoje, né, i3, i5, né, então alguns computadores já nem vêm mais com HD, já vem com SSD, então hoje é muito mais rápido. Então a desfragmentação de disco era mais para deixar, né, lógico, a vida útil também do HD, mas também para deixar um pouco mais rápido, né, a abertura de programa, então, enfim, tá? Então tá aqui, né, e aí, ó, falando de pasta, daqui a pouco vamos chegar lá, que é na parte de segurança aqui, ó, vou mostrar para vocês, tá? Eu estava falando, você colocar uma senha, você proteger, né, a sua pasta para que outros usuários não abram, tá? Então aqui na parte do HD, certo? Tá? Então, quando a opção, né, propriedades é acionada no HD, tá? Então aqui, como é que eu vou chegar aqui? Então eu vou abrir o Explorer e vou lá para, né, este computador, meu computador, tá? E clico em cima, né, vai aparecer lado esquerdo, certo? Vai aparecer lado esquerdo, né, do seu computador. Lembra que nós falamos no Windows Explorer? Então você vai lá para este computador, vai clicar lá, geralmente é o C, né, que é o disco, unidade de disco, geralmente é unidade C, vai clicar nela, botão direito do mouse, né, em cima do Czinho, certo? E aqui, lá embaixo, geralmente no último, propriedades. Aí clicando em propriedades, você chega aqui, tá? Então, de novo, você vai botão, né? Você vai chegar, né, no Explorer, lembra? Ou janelinha do Windows, letra E, né? Você vai abrir ali o Explorer e ou iniciar meu computador, enfim, chegou lá, então você vai navegar até este computador, meu computador, botão direito, né? Aí você clica nele e vai aparecer lá né, as unidades disponíveis, né, as partições. Então, botão direito na unidade C, botão direito, e lá vai aparecer propriedades, você clica em propriedades e tem essa abazinha aí para vocês, tá? Então, o que é essa aba aqui? Então, a gente tem geral
que vai mostrar o tipo de, tá, de partição, ou seja, NTFS, tipo de sistema de arquivos, tá? Acho que já falamos um pouco, né? Eu não lembro, mas enfim. Então, ou seja, acho que já falamos, né? NTFS, ou seja, eu estou dizendo que o sistema de arquivos que vão ser arquivados no meu HD, ele vai estar utilizando essa tecnologia New Technology File System. New Technology File, tá? New Technology, NT. File é arquivo, né, em inglês, e System, tá? Então, nova tecnologia de sistema ali de arquivos, né? Então, de 90, acho que 98, eu não lembro, Windows 98, até o XP, você podia formatar como FAT, né, 32 ou NTFS, eu vou explicar. O HD, então sai em concurso, né, você tem sistema de arquivo FAT e NTFS. Então, o FAT, ele era usado bem antes, não tinha uma segurança, né? Por exemplo, está no seu PC, então se você cair, faltou energia, né? Se não tiver no break, né, que segure, né? Ele por algum tempo, ele vai desligar. Então, ele desligando, ao ligar, então possivelmente possa ser que você tenha perdido as informações, porque ele, o HD, né, os arquivos podiam se corromper, uma queda de energia muito forte, enfim. E outra coisa também, ele não suportava, né, com uma HD era 40 GB, né, era bem pequeno o HD, então se você enchesse muito, poderia corromper algum arquivo, tá? Não sei se vocês não vão lembrar, mas depois pesquise lá no Google, como desligando o computador Windows 98, né? A gente tem que desligar e esperar. Espere seu computador ser desligado com segurança, algo desse tipo, tá? E aí a gente tem que esperar, né? Porque a gente desligava, né? E aí desligava o estabilizador, né? Ou puxar da tomada, alguma coisa desse tipo, né? Se fosse 110 em algum canto, enfim. Mas a gente tinha que esperar a mensagem, tá? Então, aqui eu estou dizendo que é uma nova tecnologia, certo? Essa nova tecnologia vai aparecer essa aba aqui de segurança, ó, certo? Vai aparecer essa aba de segurança. Se não for NTFS, não aparece. Professor, meu pendrive ele vem como FAT. Eu posso colocar NTFS? Sim, tá? Você pode, ao formatá-lo, né, completo, você pode escolher a opção NTFS e deve, tá? Porque aí você coloca lá, né? Você pode colocar aí, vários arquivos, não corrompe, você pode colocar uma senha, né? Também utilizando lá o BitLocker que a gente viu, enfim, tá? Então, vamos lá, então aqui a parte de segurança que a gente vai ver, ferramentas, que é o desfragmentador, tal, né? Versões anteriores, cota, para eu limitar aqui, tá? Dividir por pessoas, né? Uma cota, né? Então eu tenho aqui, né, quase 1 tera, né? Então, sei lá, posso colocar 500 GB, né? Para tal pessoa, tal, né? Enfim, um grupo, enfim, tá? Aqui do Windows 7, tá? Então, ver que, né, mudou mais assim, o formato, né? Algumas coisas, tá? Então, bem interessante. Então, vamos lá agora aqui. Então, aqui está falando para vocês, ó, a parte de segurança, ó. Tá vendo, ó? Eu cliquei em segurança e aqui, ó, deixa eu aparecer para vocês aqui. Então, aqui, ó, meus concurseiros, aqui tem os usuários. Então, tem Paulo, José, Maria, estaria aqui, ó, tá? Então, na sua casa, tem várias pessoas que utilizam, e você tem medo que alguém veja sua pasta e, sem querer, apague algum documento. Então, tem outras pessoas que utilizam, né? E aí, você sabe, né? A pessoa está usando, às vezes, curiosidade, clica, abre, e vê se fechar, apagou algum arquivo, enfim. Então, para não correr esse risco, tá? Então, você pode vir aqui, ó, e clicar, sei lá, usuários autenticados, ou Paulo, José, sei lá, Laura, Luana, sei lá. Você clica aqui, né, no nome da pessoa,
tá? E vai aparecer aqui, ó, as opções, permitir, tá? Ou negar, tá? Eu devia ter colocado aqui, mas é um quadradinho, né, ticado, tá? E aí você já tem padrão permitir, e aí por padrão vai permitir, que é controle total da pasta, modificar, ler, executar. Você pode clicar aqui, aí vai ter, eu vou marcar controle total, eu vou dar a opção só de ele ler, então deixo só marcar a leitura, tá? Então se ele abrir um Word, ele pode apagar tudo, mas quando fechar, ele não consegue salvar, tá? É só para ler, tá? Entendeu? Certo? E negando tudo, quando ele der 2 cliques na pasta, vai dar acesso negado, ele logando com o usuário dele, tá? No seu usuário, lógico, né, que ele vai conseguir, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, lixeira, quando você exclui um arquivo, normalmente aparece uma janela com a seguinte pergunta: tem certeza que você deseja mover este arquivo para a lixeira? Ao responder que sim, o arquivo será transferido virtualmente para um local conhecido como lixeira, que é um elemento muito conhecido nos sistemas operacionais. Funciona semelhante à lixeira, que a gente conhece no nosso dia a dia, e é para dentro dela que são enviados arquivos e pastas excluídas, tá? Ela nada mais é do que uma pasta como outra qualquer, controlada pelo sistema operacional. Então está aqui a lixeira, né? Nós já falamos um pouco. Falando em termos físicos, os arquivos enviados para a lixeira continuam gravados no mesmo local onde estavam antes, tá? A única mudança é que ocorre a alteração das informações de referência a esses arquivos na área de índice do disco. Por que eu quis trazer isso? Porque vocês entenderem melhor. Quando você exclui um arquivo, né, aí ele vai para a lixeira, só a parte, tá, de referência, mas ele está no local onde, tá, você apagou. Então, uma pasta de documentos, né, pasta superação, e essa pasta eu toda excluí, né, e aí fechei tudo, fui lá para a lixeira, tá? Então ele aparece na lixeira, mas é como se fosse um atalho, tá? Como se fosse um atalho. Ele está lá ainda nos meus documentos, só que virtualmente não está mais, certo? Por que isso? Porque eu lembro que eu falei da questão desse fragmentador de disco, que quando você apaga muito, fica apagando arquivos, ficam partículas perdidas, tá? Então fica lá. Então virtualmente, algumas partículas, quando você excluir mesmo da lixeira, ele pode ser que ele apague mesmo. Ele vai apagar mesmo, e pode ser que fique algumas partículas, tá? Então, e também é bom, eu sabe também que quando você abrir lá a lixeira, você, vou restaurar tudo. Assim, ter cuidado. Se você sabe todos os caminhos que aqueles arquivos estavam, beleza, tá? Por exemplo, essa superação, você, não sei, não lembro onde é que estava, se estava na imagem, se estava nos meus documentos, na área de trabalho, dentro de alguma pasta, né? Então é melhor você clicar ali da lixeira e arrastar para a área de trabalho, certo? É mais fácil, ok? Entendeu? Porque se você restaurar, ele vai para o lugar de origem, aí se você não souber, dançou, tá? Então aqui, ó, mostra alguns formatos, né, na época das lixeiras, foi mudando um pouco, tá? Aqui tá cheia, né, aqui tá vazia, enfim, tá? Uma vez residentes na lixeira, os arquivos podem ser recuperados, isto é, pode voltar ao seu local de origem, né? Já falamos, tá? Para isso basta você já abrir a lixeira, né, ou clicar. Então tem vários processos, tá? Então você pode clicar na lixeira, botão direito, né, e restaurar, ou abrir de fato a lixeira e restaurar um por um que você queira, tá? Então, enfim, tem várias formas de você fazer, tá? Aqui, ó, propriedade da lixeira. Também você pode, tá, alunos, que você pode configurar, ou seja, tamanho personalizado, ou seja, aqui não, quase 1 tera, né, de tamanho. Então, você pode colocar só 50 GB, tá? Então você pode limitar também, tá? Não mover arquivos para a lixeira e mover arquivos imediatamente quando excluídos. Isso, assim, tem muito cuidado, né, com isso, porque assim, se você marcar essa opção, né, lembrando que qualquer pessoa que apagar o arquivo, até você mesmo, ele não passa nem para a lixeira, ele some de vez.
muito embora falamos que utilizando o programa de terceiro, tá, ou um tipo de backup, você consegue recuperar, tá? Mas é trabalho, né? Então trabalho, né? Você tem que ter trabalho para fazer, enfim. Então tenha cuidado, tá certo? Exibir essa caixa de água, confirmação de exclusão, também você pode marcar, né? Toda vez que a pessoa, né, for, né, isso é bom marcar porque evita pessoas, né, sem querer, né, tá mexendo ali, operando, né, sem querer, bateu e aí apagou. E quando aparece essa marcaçãozinha, né, então seja, tem certeza? Aí a pessoa, opa, o que é isso? Vai ler, não marque, tá? Vamos para a questão, né, de concurso, vamos lá. Então, ó, da CESP 2019, com relação às diversas ferramentas do Windows, assinale a opção correta. A ferramenta limpeza de disco inicia um programa que faz que a unidade de CD-ROM seja limpa, retirando resíduos. Não, nada a ver, né? Então, o desfragmentador do disco distribui os arquivos armazenados no disco rígido de forma balanceada, impedindo que as pastas ocupem espaço contíguo do disco, otimizando assim o tempo de acesso a informações. Não, nada, né? Nada a ver, tá? O desfragmentador de disco distribui, nada a ver, tá? Com em relação às ferramentas do Windows, tá? Ferramenta de disco, ele não distribui os arquivos armazenados no disco, ele faz a reorganização desses arquivos, né, os arquivos que estão ali foram excluídos, tal, enfim, né, também de forma balanceada, tá? E vai reorganizar esses arquivos, que não puder ele, tipo que camufla, tal, enfim. A ferramenta de instalação do sistema tem a função principal de permitir a enação de vírus de computador. Bacana essa questão aqui. E também eu vou falar um pouco, vou falar quando chegarmos em painel de controle, tá? Então, restauração do sistema, eu acho bacana vocês fazerem sempre que for instalar um programa novo, tá? Então, vou instalar um antivírus, vou instalar um programa para gravar um vídeo, seja qual for o programa, é bom vocês antes irem, né, por mostrar onde que é, painel de controle, né, restaurar, enfim, né, antes, né, era a restauração do sistema, então as versões mudando, ficou só restauração, que é outra recuperação, quer dizer, recuperação. Você cria um ponto de restaurar, ou seja, restaurar, você faz restaurar, né, deixar aquilo que estava, né, feio, você dá uma, né, enfim, então, ou seja, quando você cria esse ponto, né, de restauração, então tudo aqui, né, da hora tal, dia tal, até para frente, tá, eu posso fazer. Instalei o programa, tal. Aí eu notei que tem alguma coisa errada, tá muito lento, certo? Poxa, não estou gostando, né? Enfim, alguma coisa você não está gostando. Então você pode abrir novamente e aí ele vai voltar para esse ponto de origem. É como ele vai voltar para aquele, é como se fosse, não, ele vai voltar para aquele dia, tá? E todos os programas que foram instalados depois disso irão ser apagados. Não vai apagar a pasta de trabalho, coisa que você criou desse tipo, tá? E também para vírus não, certo? Então para vírus não adianta, porque o vírus ele vai, né, ali para, né, o HD, ali vai ficar, né, ou, né, dentro ali, né, trabalhando em segundo plano, então não tem como você, né, não consegue, tá? O utilitário backup pode auxiliar na criação de uma cópia das informações contidas no disco rígido do computador. Perfeito. Diferentemente de versões anteriores do Windows, o Windows não possui a ferramenta denominada assistência remota, que permite que uma pessoa possa, sim, tem sim, tá? A gente vai ver no painel de controle. Então tá errada essa questão, vamos letra D de dado. Do Conselho Regional de Medicina, um usuário precisou acessar uma pasta no Windows Explorer, né, de seu computador para analisar o tipo, né, e data da última modificação determinada, né, no documento, certo? Determinado documento. Assinale a alternativa que apresenta um modo de exibição de arquivos e pastas que o usuário visualizou, né? Detalhes, miniatura, ícones, lista ou lado a lado. Então, lado a lado, vai mostrar só os arquivos lado a lado,
não vai ter data nem nada. Lista, vai estar tudo listado na lista, né, um embaixo do outro. Ícones, né, os ícones, né, normal, só ícones, tá? E miniaturas, ele, né, já está dizendo o nome miniaturas, e detalhes, ou seja, todos os detalhes. Hora, como nós já vimos, tá? A data, modificação, enfim. E aqui, a última aqui, para a gente finalizar essa aula, para copiar um arquivo de uma pasta para outra dentro da mesma unidade, Drive, pode-se arrastar o arquivo com o mouse da pasta de origem para a pasta de destino, mantendo pressionada a tecla, lembra que a gente viu? Shift, né, não consigo copiar uma pasta para outra, né? Shift é para utilizar para a gente fazer, lembra, alunos? De uma pasta até a outra, em sequência, né? O Tab, ele vai, né, passar para né, dentro de uma tabulação, né, de programas, vai passando ali, né, ou no computador, vai passando, né, para onde tiver posição de você clicar. Alt também não, vai aqui no PowerPoint, se eu clicar o Alt, a gente vai ver, ele vai abrir, deixar atalhos, né, mostrar as letras do atalho, a gente vai ver, e Insert, né, Insert não, tá, então seja Ctrl, tá, o Ctrl. Então, alunos, queridíssimos alunos, então é isto, meus concursos, eles estudem bastante, né, acho que foi bem proveitosa essa aula, para questões mais, né, profundas ali, de questões que as bancas costumam colocar umas cascas de banana, então se a gente não souber a pé da letra que está, né, pedindo, ou a gente sabendo, né, de fato está querendo, né, fica, né, bem difícil. Então quando a gente sabe bem, né, o que está querendo e a gente sabe exatamente o passo a passo, fica muito mais fácil. Então fiquem atentos aí às próximas aulas e até mais.